Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com nossos vídeos da parte de hidráulica, né? Hoje a gente vai fazer uma sequência de 4 vídeos, né? Fazendo aí uma comparação entre pressão, no caso ligado a um cilindro, né? Com fluido confinado, é um cilindro hidráulico, e um reservatório, né? Um reservatório aberto, né? Muitos alunos tinham cobrado isso aí no início desse mês. Eu acabei ficando sem tempo de falar sobre isso, mas vamos fazer essa sequência aí para entender bem aí as diferenças, né, no que diz respeito à pressão, né? Então a gente tem essas duas situações, onde a gente tem no caso aqui o cilindro hidráulico e tem um reservatório, né? Então no caso a gente tem a relação de pressão em um cilindro hidráulico e a relação de pressão em um reservatório cheio, né, de fluido, né, que se caracteriza aí como a pressão hidrostática. Bom, nesse vídeo de hoje a gente vai focar aqui no cilindro hidráulico, né, entender as características lógicas, né, que atuam no mesmo, né. Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto, aqui tá bom. Quando a gente fala de pressão, a gente vai ter o seguinte: pressão igual força, né, sobre área. Beleza. No caso do cilindro hidráulico, né, com o fluido confinado, né, o fluido está ligado aqui a esse ponto, né, essa área aqui, essa região, né, a gente vai ter um elemento que vai estar exercendo força, né, que vai estar exercendo essa força, e aí vem o primeiro detalhe que é importante salientar, né, a força, né, quando a gente fala dessa ação, ela vai estar ligada especificamente ao que? Massa vezes a gravidade, né? Até deixar aqui minúsculo, massa multiplicado pela gravidade, aceleração da gravidade, né? Então a força vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade, né? Então, exemplo, se você está trabalhando com um cilindro hidráulico, né, o qual a ação de força do mesmo, ele é o próprio fluido hidráulico, né, de transmissão, exemplo de uma bomba hidráulica, né, fica muito fácil ali na prática você ver ali a pressão exercida pelo fluido, até pelo próprio um sistema ali utilizando manômetro, né, então você já tem ali uma pressão, pode estar convertendo ela para chegar à força, né, que está atuando ali na parede do cilindro, né, enfim, né, mas se você tiver no caso uma ação mecânica, você vai ter essa análise, né? Que no caso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então a massa vezes a aceleração da gravidade, ela vai resultar na força. Quando a gente fala de massa e relação de aceleração da gravidade, a gente tem como base, né, aqui referente à unidade seguinte, né? Vou colocar aqui ao lado. Exemplo, se você quiser um newton, né, um newton de força, né, ou seja, já referente aqui à força, esse aqui é um newton de força, você tem o seguinte: você tem que ter uma aceleração, né? Vou colocar aqui aceleração da gravidade, né? Vou colocar aqui aceleração como 1 metro por segundo ao quadrado, né? E se você quer a relação da massa, né? No caso você teria exemplo 1 quilograma, né? Então 1 quilograma multiplicado por 1 metro por segundo ao quadrado, né? Referente à aceleração, vai te dar a base aí para um newton. Vai te dar a base para um newton. Então, para chegar a um newton, é essa relação aqui de unidade. Por que eu estou falando isso? Porque no caso da força, né, a força para essa fórmula aqui, ela vai estar referenciada aí como newton, né? Então, vou colocar aqui ao lado já referente ali a fórmula. A pressão, ela vai ser em newton por newton metro quadrado. Newton metro quadrado. Vou colocar aqui. Acho que não vai estar aparecendo não. Deixa eu diminuir aqui, colocar ela com a fonte menor. A pressão vai ser igual newton metro quadrado. A força, né? A força em newton, né? E no caso fica faltando aí a área em metro quadrado, né? Área em metro quadrado. Então, exemplo, se você tem essa relação de atuação de força em newton, né, e a área em metro quadrado, ou seja, a força que está atuando ali no sistema, você vai ter o resultado em newton por metro quadrado, né, que é a força que vai estar sendo exercida em todos os pontos ali do fluido confinado, né, porque no caso aí a gente está falando do princípio de Pascal, o fluido está confinado, então quando você tem uma exerção de pressão em um ponto, essa pressão ela é exercida igualmente em todos os pontos ali da câmara que está esse fluido confinado, né? E aí no caso para a força, né, que está em newton,
você teria essa relação da aceleração em metro segundo ao quadrado pela massa aí em quilograma, tá bom? Para chegar em newton, né? Obviamente você pode estar convertendo unidade e tal, né? Mas a base seria essa, tá bom? Então é isso, né? Referente a essa aplicação do cilindro, para você descobrir aqui a pressão, né, que vai estar sendo exercida nesse fluido confinado, você vai ter a força, né? A força, exemplo, vai ser esse elemento aqui. A força, ela vai ser oriunda da massa vezes a aceleração da gravidade e a área, o qual que você está querendo verificar ali de atuação, tá bom? Então é isso, no próximo vídeo a gente fala aí sobre as características da pressão hidrostática aqui no tanque. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com nossos vídeos da parte de hidráulica, onde a gente está fazendo uma sequência de 4 vídeos, né, tratando aí sobre pressão em fluido confinado, né, o qual a gente falou no último vídeo, né, onde você tem a atuação dessa força, né, em uma área, né, uma área ali específica, né, o qual essa pressão, por ser um fluido confinado, né, ou seja, princípio de Pascal, essa pressão ela vai ser igual em todos os pontos ali desse reservatório, né? E aí no último vídeo a gente falou aí sobre as características. Nesse segundo vídeo a gente vai estar falando aqui sobre a questão da pressão hidrostática, né? Ou seja, um fluido, né, em um reservatório aberto, né? E aí a gente tem um detalhe que é o seguinte, né? Um grande diferencial, que é a altura manométrica, né? Ou seja, a altura, né, desse fluido no reservatório. Vou colocar aqui como ΔH, né? E essa altura manométrica, ela tem um detalhe importante. Por quê? O que é que acontece? A gente até já falou sobre isso aqui no canal, né? Quando a gente falou sobre pontos de pressão, né, em reservatórios, né? Então basicamente o que acontece? Você tem essa altura manométrica, né? E você tem, exemplo, se você utilizar essa altura manométrica, tomando como referência todo o fluido, né? Você vai ter um maior pico de pressão, né? Um maior pico de pressão. Então, quanto mais próximo da superfície, né, você vai diminuindo essa altura manométrica de análise de pressão, né? Então, é um detalhe importante, né? Ou seja, quanto mais próximo da superfície, menor a pressão exercida. Quanto mais próximo do fundo do reservatório, maior a pressão exercida. Então, é importantíssimo essa questão da altura manométrica para esse tipo de análise, tá bom? Bom, a fórmula para o cálculo da pressão, né, nesse caso, quando a gente está falando de altura manométrica, é chamada aí de pressão manométrica, né? Então, é a referência aí para esse... Deixa eu colocar aqui o pistão um pouco mais para o lado para a gente focar só no reservatório. Então, a gente vai ter basicamente o seguinte, né? A gente vai ter a pressão manométrica, vou colocar aqui pressão, vou montar logo a fórmula, né? Vai ser a pressão manométrica igual a relação da massa específica do fluido, né? Essa relação da massa específica do fluido multiplicado pela aceleração da gravidade, vou colocar aqui G, e multiplicado, né, pela altura manométrica. Vou desenhar aqui o delta. Esse software que eu utilizo aí para escrever na tela, né, o zoom, ele é muito bom, mas ele tem algumas limitações, né, aí para símbolos, enfim. Então vou colocar aqui como ΔH. Então essa daí é a fórmula para você calcular essa pressão manométrica, né? Então vamos verificar aqui as relações no que diz respeito à unidade base, né? A pressão ela vai estar em Newton por metro quadrado, né? Newton metro quadrado. O peso específico, né? A massa específica, né? Vou colocar aqui o P minúsculo. Ele vai estar em quilograma por metro cúbico. Aceleração da gravidade, né? Aí no caso vai estar em metro por segundo ao quadrado. Metro por segundo ao quadrado, né? E fica faltando aí a altura manométrica aqui. Vou colocar aqui só o H, né? Só o H, a altura manométrica, que vai ser obviamente aí em metros, né? Então é a relação aí da unidade, né, de aplicação aí para essa fórmula, né? Aqui é o resultado, né, da pressão, que vai ser Newton por metro quadrado, e aqui os elementos que compõem ela para chegar a esse resultado, né? A massa específica, né, quilograma por metro cúbico, né, a aceleração da gravidade e a altura, né? Então são os elementos que a gente tem aqui de verificação. Então a massa específica está ligada aqui ao fluido,
né? Ou seja, esse P aqui minúsculo, né? A aceleração da gravidade é o que vai estar de atuação ali externa dele. A altura monométrica, como eu falei, um ponto importante, né? Porque quanto maior a altura, né? Quanto maior a altura, na verdade é o inverso, né? Com maior profundidade, maior vai ser a pressão hidrostática aí nesse reservatório, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal. No próximo vídeo a gente vai fazer um cálculo aplicado aí para o cilindro hidráulico, né? Ou seja, para o fluido confinado, né? Que no caso é esse aqui, e no quarto vídeo a gente faz um cálculo referente aqui à pressão hidrostática, tá bom? Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está de volta aí com nossos vídeos da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar fazendo, na verdade, uma sequência, né, sobre conversão de medidas, né? A gente já fez vários vídeos aqui no canal sobre conversão de polegada para milímetro, milímetro para polegada, pés, enfim, a gente já fez vários vídeos, mas faz realmente um tempo que a gente não, já faz um tempo que a gente não faz novos vídeos de conversão, né? E curiosamente nessas 2 últimas semanas a gente recebeu muita mensagem no Instagram, né, lá no direct, pedindo para postar vídeos sobre conversão, né? Tem chegado muita gente nova no canal, né? E então a gente vai fazer essa sequência nova aí de vídeos sobre conversão, tá bom? Lembrando que todos os nossos vídeos da parte de metrologia, é só você acessar o canal, tá lá na playlist de metrologia. Eu acho que a gente já tem mais de 200 vídeos aí só na área de metrologia, em vários aspectos, né? Interpretação de medida, metrologia 3D, enfim, tem vários vídeos aí sobre metrologia, inclusive vários vídeos sobre conversão, né? Mas realmente faz um tempinho que a gente não faz novos vídeos sobre conversão. Então a gente vai iniciar com esse exemplo aqui. 1/8 polegada fracionária para milímetro, né? Como converter. Normalmente eu mostro um método, o mais tradicional, né? Ligado aí à parte da matemática para conversão, mas a gente vai estar... vou estar mostrando dois métodos, né? Dois métodos são bem simples aí para conversão. O primeiro ponto importante aqui é ficar atento que 1 polegada equivale a 25,4 milímetros. Obviamente, 25,4 milímetros equivale a 1 polegada, né? Estou até reforçando isso porque uma vez uma pessoa ficou comentando, né? De onde é que foi que veio esse 25,4? O que é isso, tal, né? Então é importante ficar atento, né? Que essa ação de conversão, a gente já explicou isso algumas vezes, né? Mas vale a pena reforçar, né? No nosso caso aqui no Brasil a gente utiliza o sistema métrico, né? Mas existe muita comunicação, né, entre o sistema métrico e o sistema inglês, que é o que dá base aí para a polegada, né? Então existe, né? Até um professor uma vez, acho que em 98, ele estava comentando um detalhe interessante, que é uma questão da limitação para a questão de padronização, né? Então a polegada fracionária, ela tem essa referência aí, né, de ser limitada, né? Limitada, né? Quando a gente fala que a polegada fracionária é limitada, é a seguinte questão, né? Exemplo, 25,4 milímetros. Vamos colocar aqui. 25,4 milímetros, né? Que equivale a 1 polegada. Eu posso dividir esse valor infinitas vezes, né? No caso da polegada fracionária, essa relação de conversão, que é tanto do sistema métrico para o sistema inglês, do sistema inglês para o métrico, a polegada está dividida em até 128 partes, né? Então o limite aí de divisão, né, nessa comunicação técnica, né, entre esses dois sistemas é essa divisão, né? Obviamente isso não limita, né, para outras análises, né? Mas aí é importante ficar atento. Exemplo, se você pegar um paquímetro com leitura em polegada fracionária, a resolução dele é justamente essa aqui, 1/128 de polegada, né? Ou seja, ele só consegue ler, né, até esse valor, né, que aí seria o mínimo, né, que ele consegue ler, né? Então, o máximo, né, na verdade, né, mesmo ele sendo o menor valor, mas seria o máximo que ele consegue ler no que diz respeito à resolução. Então é importante ficar atento com isso, né? Então a gente não vai encontrar, exemplo, uma relação de divisão como 1 dividido por 256, né, de polegada fracionária, né? Não vai encontrar, né? O máximo é esse aí, 1/128, beleza?
Então, só um detalhe, né? Eu não estou utilizando hoje o ambiente que normalmente eu utilizo, fica mais abafado o som, estou num ambiente externo, né? Mais externo, né? Então, outros ruídos aí, latido de cachorro, coisa do tipo aí, né? Minimizem. Bom, então vamos lá, para não perder muito tempo. Aqui é o seguinte, né? 1/8 polegada fracionária para milímetro. Como é que eu faço para converter esse valor? A gente tem que entender o seguinte. Vou colocar aqui 1/8, né? Como normalmente aparece aí nos livros, mas não interfere. Vou botar aqui 1/8. Bom, 1/8 a gente tem aqui o seguinte, né? A gente tem a referência aqui do numerador, uma fração, né? Normal. Então tem aqui o numerador e aqui o denominador. Denominador. Beleza, o R não deve estar aparecendo para vocês aí, porque a gente limita aí o tamanho da tela, mas denominador. Beleza, então o que acontece? Aqui é o seguinte, é a polegada dividida em 8 partes, né? Ou seja, 1/8. Né? Então se a gente fizer aí uma relação de fração, dividir ele em 8 partes, significa que a gente vai querer uma parte de 8, do total de 8. Né? Então dividir em 8 partes aqui, então vai ser essa relação aí. Então eu vou pegar a polegada, dividir em 8 partes, e quantas partes eu vou querer dela? Uma parte só, ou seja, 1/8 de polegada. Né? Então é isso aí que eu desejo dela. É só essa parte aqui. Então o que acontece? Se eu pegar esse comprimento, vamos chamar aqui de comprimento, esse comprimento aqui, que vai equivaler a 25,4 milímetros, né, que é o total da equivalência da polegada, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 25,4 e dividir por 8. Né? Então é 25,4, né, dividido por 8. E aí a lógica é o seguinte, né, para conversão. Pegar o valor, 25,4, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Então, exemplo, 25,4 dividido por 8 vai dar 3,175 milímetros e multiplica pelo numerador. Nesse caso é 1. 1 multiplicado por 3,175 vai dar 3,175. Então, isso aí é a relação da conversão, é a lógica matemática, né, para fazer, né, essa conversão. Ou seja, eu peguei a polegada, dividi em 8 partes, né, ou seja, 25,4 dividido por 8, e vou querer uma parte só. Então, 25,4 dividido por 8 e multiplico pelo numerador, que é 1. Né? Então, aí no caso, eu vou ficar aí com 3,175. Então, é quanto equivale 1/8 de polegada. Agora, tem um método bem mais tranquilo, né, de fazer isso aí. O que é? Fazer a relação da divisão já direta. Né? Então, exemplo, para quem está com calculadora, é muito tranquilo. O que é que você faz? 1 divide por 8 e multiplica o resultado por 25,4. Né? Então, vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui a sequência aí certinho. Né? Vou colocar aqui o primeiro método. Primeiro método. Pega 25,4, divide por 8, multiplica por 1, que é o numerador. Né? Então, fazendo isso, a gente vai ter 25, deixar aqui embaixo, 25,4 dividido por 8, que vai dar 3,175 milímetros, e multiplica por 1. Né? Nesse caso aí vai dar 3,175. Então aí está feita a conversão. Aí você diz, poxa, mas eu posso fazer sempre assim que vai dar certo? Sempre dessa forma vai dar certo. Só que o que acontece? Às vezes você tem polegada inteira e fracionária. Como assim? Que aí no próximo vídeo eu vou estar explicando como é que a gente faz a conversão. Mas não muda tanto. Por exemplo, vamos supor que eu tenha lá uma polegada e 1/8, ou seja, tem uma polegada inteira e a fração da polegada. Né? Então, exemplo, se eu for converter só 1/8, eu faço exatamente desse jeito aqui. Né? Se eu for converter uma polegada, se uma polegada equivale a 25,4, é só multiplicar a polegada, 25,4, por 1, você vai encontrar 25,4 e somar com 1/8, que no caso dá 3,175. Soma os dois valores e a conversão. Né? Então, quando você tem polegada inteira e fracionária, não dá para fazer assim direto. Né? Não dá para fazer assim direto. Né? Mas se você tiver só a polegada fracionária, né? Exemplo, 3/4 de polegada, você pode fazer tranquilo. Divide 25,4 por 4 e multiplica por 3, que vai encontrar o valor correto aí da conversão.
beleza? Bom, então, aqui é esse método, né? O primeiro método. O segundo método é o seguinte. Você vai dividir, né? 1/8, vou colocar aqui embaixo, 1/8, né? Ou seja, dividir 1 por 8. Né? Então, se você dividir 1 por 8, vai dar igual a 0,125. Deixa eu só voltar aqui para ele ficar dessa forma. 1 dividido por 8 vai dar igual a 0,125. Feito isso, é só multiplicar 0,125 multiplicado por 25,4. Né? Fazendo isso, você vai encontrar exatamente 3,175 milímetros. Né? Então, você tem essas duas formas para fazer, né? Esses dois métodos aí comuns aí para conversão. Né? Aí a mesma coisa. Esse segundo método funciona para qualquer tipo de fração de polegada, só a fração sem ter a polegada inteira funciona tranquilamente. Por exemplo, se você tiver 3/4, né? Divide 3 por 4, multiplica por 25,4 que vai encontrar o valor. Tá bom? Então é isso. Né? Os próximos vídeos eles vão ser mais rápidos, né? A gente já vai direto ali para o método e para a conversão. Tá bom? A gente vai fazer de milímetro para polegada fracionária para milímetro. Vamos tentar fazer o máximo possível. Tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos. Valeu!